Olá, paz a todos os meus irmãos em Cristo Jesus. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, o versículo de número 3. Está escrito assim: O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o texto para esta oportunidade, falando sobre a necessidade de termos comunhão com Deus. Aqui está um testemunho vibrante do apóstolo João, um daqueles que foi escolhidos por Jesus no início do seu ministério terreno, que conviveu com Jesus por todos aqueles anos, participando de todas as ações que foram realizadas por Jesus no desenvolvimento do seu ministério, de pregar, ensinar e curar, e o treinamento que o próprio Jesus deu a cada um daqueles discípulos que ele escolheu, e dentre os que escolheu, ele separou para si 12 daqueles, para que estivesse mais próximo, aonde o Senhor Jesus poderia ali abrir para eles o coração com maior intensidade, com maior liberdade, e dar a conhecer a eles algo que até então era desconhecido. E isto tudo foi fortalecendo e fundamentando neles o caráter, a firmeza e a disponibilidade de colocarem-se diante de Jesus para receber dele tudo o que houvesse necessidade, porque eles estavam sendo preparados para futuramente darem seguimento à obra de Jesus na terra. E João mostra-nos aqui o valor da comunhão. A comunhão fala de proximidade, intimidade, segurança, confiabilidade. Jesus tinha 12 discípulos, mas em várias ocasiões ele escolhia 3 dos 12 e levava consigo. E dentre os 3 tinha um que era mais íntimo do Senhor Jesus, que era, na verdade, o apóstolo João, que escreveu estas palavras para o nosso ensino. Eu tenho comigo que toda a Escritura é útil para o nosso ensino. O próprio apóstolo Paulo disse, porque a Escritura, toda a Escritura, divinamente inspirada, ela é proveitosa. Então, se ela é proveitosa, tudo quanto há na Escritura tem a sua utilidade de ser na nossa vida. E ele diz, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E o mesmo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo de número 15, deixa-me ver se é este mesmo, 15 e o versículo 4, deixou escrito assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, provando aqui que tudo aquilo quanto a Escritura registra é útil para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa instrução, para tudo o que houver necessidade para colocar a nossa vida em sintonia e comunhão com o propósito e a vontade de Deus. E quando João diz isto, ele experimentou esta comunhão com Jesus no seu dia a dia, nos momentos mais difíceis da vida de Jesus, quando Jesus lhes abriu o coração. E eles, quando muitas das vezes próximos a Jesus, mas que alguma coisa diferente entrava no coração deles, o próprio Jesus discernia. O que é isto que está no coração de vocês? Isso significa a comunhão, a intimidade,
a proximidade que as pessoas têm entre si. Então, entre ele e Jesus, ele teve esta comunhão firme e fundamentada. E quando aqui ele escreve aos irmãos, ele diz, olha, o que nós vimos e ouvimos, eles viram e ouviram de quem? De Jesus. Então, o que vimos e ouvimos, isso também vos anunciamos. Então, nosso testemunho, ele se resume naquilo que vimos e naquilo que ouvimos a respeito de Jesus. Porque, como eu sempre digo, Jesus primeiro fazia, depois ensinava. Então, primeiro eles viam, depois eles ouviam. E isto ficava arraigado no coração deles. Então, ele diz, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, com o propósito único de que também tenhais comunhão conosco. Que a comunhão que eles tinham com Jesus e entre si, os discípulos, os apóstolos, e esta comunhão que estava ligada a Deus o Pai, também através de Jesus, o desejo de João era que todos os cristãos, ao longo dos séculos, tivessem essa mesma comunhão. Portanto, esta é uma palavra hoje dirigida a mim, dirigida a você, a cada um de nós. E o que ele afirma é, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, observe aqui esta comunhão firme e poderosa pela qual João está nos convidando para entrarmos nesta comunhão, nesta proximidade, nesta intimidade. Isto vai promover o nosso crescimento espiritual, vai abrir a nossa visão espiritual, o discernimento espiritual, o sentimento espiritual. Tudo isto vai mostrar-nos o valor que há na comunhão com Deus. E também a comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é ele que estabelece essa plena comunhão. Porque Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o que me amar será amado de meu Pai. E eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Depois Jesus disse, o Espírito Santo há de vir sobre vós. Ele habitará convosco e estará em vós. Então, temos a plena comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E, além da comunhão com a Trindade divina, nós temos comunhão aqui no sentido horizontal, entre os irmãos, entre a irmandade da fé no mundo, a comunhão de uns com os outros. Ela se estabelece no sentido vertical, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E no sentido horizontal, com as pessoas à nossa volta, que também participam da fé em Deus, através de Jesus Cristo, salvos por ele e convictos da esperança da vida eterna. Então, esta comunhão se estabelece entre os irmãos aqui na terra. E o que ele diz é que nós tenhamos também esta comunhão. A nossa comunhão com os nossos irmãos, ela só será produtiva, ela só será benéfica se a nossa comunhão com Deus estiver assegurada. Porque não adianta nada dizer que temos comunhão horizontalmente, se verticalmente com Deus esta comunhão apresenta falhas, não da parte de Deus. As falhas sempre correm por nossa conta e não pela conta de Deus. Então, quais são os benefícios de nós atentarmos para este convite que o apóstolo faz a cada um de nós? Que também tenhais comunhão conosco, sabendo que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, ao termos comunhão uns com os outros, que estão em comunhão com Deus, esta comunhão
facilita o acesso à presença de Deus e abre portas da comunhão entre nós aqui na terra, uns com os outros, que vai trazer-nos segurança, confiabilidade, proteção e revelação do propósito e da vontade de Deus. Então, quando nós atentamos para isso e buscamos esta comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, porque Jesus falou-nos, Paulo, deixou registrado na bênção chamada apostólica, 2 Coríntios 13:13, dizendo o seguinte: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Aqui João falou a comunhão do Pai e do Filho, mas lá Paulo diz o seguinte: a comunhão também do Espírito Santo. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm prazer de estender a nós a comunhão. Agora, cabe a nós, finitos e limitados que somos, abrirmos o nosso coração neste propósito e desejo de encontrar esta oportunidade que nos é dada para termos esta comunhão plena e segura com o nosso Deus. A partir do momento em que se estabelecer em nós esta comunhão vertical e horizontal, nós vamos desfrutar algumas bênçãos, primeiro da parte de Deus, e que vão ser distribuídas entre aqueles que vivem em comunhão aqui na terra. Nós, à luz da palavra de Deus, encontramos a necessidade de termos comunhão, primeiro, porque nós precisamos ouvir a voz de Deus. A palavra nos afirma que há no mundo muito tipo de vozes para todos os gostos. Porém, a voz de Deus, ela é inconfundível. Jesus, quando falou naquele exemplo do pastoreio com as ovelhas, ele disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas não seguem a voz do estranho. Por que elas não seguem a voz do estranho? Porque elas conhecem a voz do pastor. E a voz do pastor traz para elas segurança, proteção, livramento, direção. E a voz do estranho causa-lhe terror, causa-lhe medo, preocupação, insegurança. Então, como elas conhecem a voz do pastor, elas só vão seguir a voz dele. Assim também, quando nós, em plena comunhão, passarmos a conhecer a voz de Deus, nós vamos discerni-la diante de uma multidão de vozes que se apresentam diante de nós. Nós vamos conseguir discernir qual é a voz de Deus para nós. A semelhança do que aconteceu com Ezequiel. Ezequiel, quando o Senhor chamou ele, o Senhor disse: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Ao dizer: tome uma posição, porque agora você vai ouvir a minha voz. E Deus falou com Ezequiel, dando a ele o encargo profético, usou de maneira brilhante entre os cativos que estavam na Babilônia. Ezequiel foi um profeta fiel a Deus, embora passando por muitos momentos de sofrimento. Mas a comunhão de Ezequiel com Deus estava em ouvir claramente a voz de Deus e executar o que Deus lhe havia ordenado. Havia lá muitas vozes, mas a voz de Deus para Ezequiel era inconfundível. Assim também, a voz de Deus para mim, para você, para cada um de nós, ela deve ser inconfundível. Porque Deus fala, nunca deixou de falar. O escritor aos Hebreus disse: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu como herdeiro sobre todas as coisas. Mas Deus continua falando, seja pelos profetas,
seja pelo seu Filho, seja pelo Espírito Santo, o Pai nunca deixou de falar. As pessoas é que deixam de ouvir a voz de Deus por não seguirem a recomendação de João de buscar com Deus a comunhão. E quando a pessoa não preza ou não valida a comunhão com Deus, ele está se revelando que ele é independente, que ele pode agir independente de Deus e da vontade de Deus, o que só traz prejuízos e perigos para a vida humana. Se nós bem soubéssemos, nós somos totalmente dependentes de Deus. E uma vez que se nos abre a oportunidade para a comunhão, para a proximidade, para a intimidade, para conhecer e ouvir a voz de Deus, isso vai trazer-nos segurança. Mas em segundo lugar, nós encontramos a necessidade de termos comunhão com Deus para conhecer os seus pensamentos. O próprio Deus disse: porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, e que os meus pensamentos estão mais altos do que os vossos pensamentos. Porém, existem pensamentos de Deus que ele revela, ele dá a conhecer. Porque o plano de Deus, ele é feito através de homens e mulheres que Deus escolhe, e através deles o seu plano vai se realizando. Então, os pensamentos de Deus, ele revela-os dentro da necessidade daquele que está em comunhão com ele. Foi assim que Deus agiu com Abrão, lá no capítulo 17 de Gênesis. No capítulo 12, Deus fez-lhe promessa, ele aceitou as promessas de Deus e começou a caminhar. No capítulo 17, o Senhor diz a ele: anda em minha presença e ser perfeito. E a partir dali, o Senhor Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, focalizando o seu plano e as suas promessas na vida de Abrão. Mudou também o nome de Sara, de Sarai para Sara, porque estava incluído ali o conserto e a promessa de Deus. Então, Abraão e Sara conheceram os pensamentos de Deus com relação à vida deles, de formar dentre eles uma nação pela qual o plano de Deus iria se realizar na terra. Então, Deus deu-se a conhecer os seus pensamentos. Não quero dizer os pensamentos na totalidade. Os pensamentos de Deus são infinitamente maiores e melhores do que os nossos. Mas dentro daquilo que Deus nos chama no seu plano para a realização, alguns pensamentos de Deus são revelados. É o plano de Deus, é a maneira como Deus vai estabelecer na nossa vida e nos conduzir. Os caminhos, as orientações, as palavras. O próprio Jesus disse: eu só falo o que o Pai manda. Então, o próprio Jesus também viveu aqui, dependendo dos pensamentos do Pai na sua vida. Mas a terceira necessidade pela qual precisamos estar em plena comunhão com Deus é para também receber as suas orientações. Não somente conhecer o que Deus vai fazer, porque o profeta disse: certamente que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado aos seus profetas. Então, ele revelou a Abrão o que ia fazer, como também naquela oportunidade em que Deus estava chamando Moisés para dar a ele as suas ordens. E de que forma Deus o chamou? Através de uma sarça ardente, uma sarça que ardia e não se consumia. Quando ele procurou ver, ouviu a voz que dizia: não te chegues para cá, porque o lugar em que estás é terra santa. Tira as sandálias dos teus pés. Quando Moisés aproximou-se, Deus começou a revelar o seu plano, o seu propósito, e deu a ele a ordem, dizendo o seguinte, lá em Êxodo, capítulo 3, o versículo 10, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, Moisés, na comunhão com Deus,
através daquela experiência da sarça ardente, ele ouviu as orientações, as ordens e as promessas que Deus tinha feito através dele, bem como com Gideão. Gideão era da menor família, era o menor da sua casa. No entanto, o plano de Deus se revelou através de Gideão. Vai nesta tua força e o Senhor será contigo. Então nós observamos a necessidade de termos plena comunhão com Deus, primeiro para ouvir a sua voz, segundo para conhecer os seus pensamentos, terceiro para receber as suas ordens e promessas, e quarto, para ver a manifestação da face de Deus, tanto da sua face quanto da sua glória. Moisés disse: mostra-me a tua face. A face propriamente dita, a Escritura afirma que homem nenhum viu a Deus face a face e permaneceu vivo. Mas o próprio Deus, numa experiência com Moisés, ele disse: não há ninguém semelhante a Moisés, com quem eu falo cara a cara e boca a boca. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, ele disse: me verás pelas costas. Então, nós observamos que na comunhão com Deus, ele dá-nos estas revelações para a nossa vida. Então, aí está o valor da comunhão com Deus. Então, nós não podemos desprezar este convite, que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A comunhão com Deus também, ela é necessária para recebermos a bênção de Deus. Lembramos-nos quando Jacó saiu da casa de seu pai Isaque fugido, indo para a casa de seu tio Labão. Quando ele chega em determinado lugar, ele tem uma visão de Deus, os céus se abrem e ele vê uma escada e os anjos de Deus subindo e descendo, uma escada que tocava no céu. Quando acordou, ele disse: Deus está neste lugar e eu não sabia. E esta é a casa de Deus, a porta do céu. Então ele recebeu ali a bênção de Deus, que prometeu que ele iria, mas que ele voltaria no tempo determinado. Então recebeu a bênção de Deus. Por quê? Manteve aquele momento de proximidade, de comunhão com Deus. E quando nós olhamos no Novo Testamento, na ocasião em que Jesus levou Pedro, Tiago e João a um alto monte, e ali transfigurou-se diante deles, quando eles estavam pensando alguma coisa, porque apareceu Moisés e Elias, o Senhor ocultou, e quando eles olharam novamente, viram unicamente a Jesus. E aquela comunhão, aquilo ficou marcado no coração deles. Jesus disse: a ninguém conteis. Lá na frente, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, lá mais adiante, Pedro diz: nós estivemos com ele no monte, nós ouvimos a voz, nós vimos. Então, a comunhão possibilita para aqueles que creem e servem a Deus oportunidades que de outra maneira jamais teriam, a não ser pelo caminho da comunhão com Deus. Quando João nos convida: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, é para despertar em nosso coração o desejo e a necessidade de termos esta comunhão com Deus, o Pai, com Jesus e com o Espírito Santo. Esta comunhão será tudo na nossa vida. E da comunhão que tivermos com Deus vai depender da qualidade e do nível de comunhão que tivermos entre nós aqui na terra. Se a nossa comunhão com Deus, ela é sadia, ela é pura, ela é proveitosa, estes resultados se manifestarão na nossa comunhão de uns para com os outros. Se porventura é uma comunhão defeituosa, que não tem a intimidade, a proximidade com Deus, os problemas entre nós também haverão de surgir. Então, veja
segredo e a necessidade de termos uma comunhão plena com Deus, porque dela resultará direção, bênçãos, livramento, proteção e graça de Deus para a nossa vida. Porque aquilo que nós não conhecemos e não sabemos, através da comunhão, Deus revela-se a cada um de nós. Então entendemos que a comunhão, em síntese, ela vai promover o nosso crescimento espiritual. E nós vamos tornar-nos cada vez mais dependentes de Deus, porque a comunhão dá-nos esta conscientização que sem a comunhão com Deus, nós não conseguimos enxergar as coisas de maneira espiritual. Nós só vemos fisicamente, humanamente. E nesta visão, elas nos assustam, elas nos amedrontam, elas nos limitam. Mas quando em comunhão com Deus, a visão espiritual se abre, o discernimento espiritual se abre, o coração se abre, a presença de Deus se manifesta e passamos a ver e receber da parte de Deus, mediante esta comunhão, bênçãos, ouvir a sua voz, conhecer os seus pensamentos, receber as suas orientações e promessas, receber a sua bênção, ver a manifestação da sua glória e contemplar quão precioso é Jesus. Porque é através de Jesus que este caminho se nos abriu para chegarmos à presença de Deus e termos com Ele esta comunhão. Então, que possamos atentar para isto e prezar mais do que tudo a comunhão com Deus, a proximidade, a intimidade. Mas para isto nós precisamos viver de tal forma que não haja na nossa vida nenhum impedimento. Nós temos que viver de maneira sincera, pura, verdadeira, fiel, leal, transparente. Nós não podemos alimentar imoralidade, corrupção, engano, mentira, vaidade, ostentação. Nada destas coisas vai nos ajudar. Mas se nos mantivermos com uma vida separada, consagrada a Deus, santificada pelo Senhor Jesus, uma vida que reconhecemos a nossa dependência de Deus, com certeza isto nos colocará em sintonia com a vontade e a comunhão que é necessária termos com Deus para daí então estarmos atentos a tudo aquilo quanto o Senhor disser a cada um de nós. E seremos prazerosos em cumprir tudo aquilo que Deus colocar nas nossas mãos e diante dos nossos olhos para fazermos de acordo com o seu querer e a sua vontade. Portanto, atendamos a este convite do apóstolo João, que diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Que Deus possa permitir a mim e a você, a cada um de nós, viver a comunhão na sua plenitude com Deus. Isto fará bem em todos os sentidos da nossa vida, principalmente no sentido espiritual. É o que nós mais precisamos ser orientados. E através da comunhão, isto se fará possível. O nome do Senhor será glorificado. A nossa vida será enriquecida. A nossa comunhão entre irmãos, ela será produtiva. Ela vai promover crescimentos mediante aquilo que recebemos do Senhor nosso Deus, da plena comunhão que temos com Ele. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.